O Unesp lança portal para integrar e manter os laços dos ex-alunos com a universidade. O espaço também oferece serviços como biblioteca virtual e divulgação de oportunidades de emprego. A cobertura vacinal no país caiu e doenças que já tinham sido erradicadas, como o sarampo, ameaçam novamente a população. Para entender melhor esse cenário, nós conversamos com o professor da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu, Carlos Magno Fortaleza. É quarta-feira, 8 de agosto, e o Unesp Notícias está no ar. Boa noite. Já está à disposição dos ex-alunos da Unesp o portal Alumni, um espaço para que eles se conectem, encontrem oportunidades de trabalho e mantenham os laços com a universidade. Quem se cadastrou já está colhendo resultados. O casal Nelly e Silvio conheceu Lucas durante um evento na área de negócios organizado na Unesp em Bauru. Microempreendedores no ramo imobiliário buscavam um profissional que criasse um nome e uma marca que diferenciasse a empresa dentro do mercado. E rapidamente fecharam um acordo com o jovem, recém-formado em design pela Unesp. Eu achei o diferencial do Lucas assim, a objetividade dele, a facilidade de entendimento, mesmo em contatos pela internet, em contatos virtuais, ele teve um fácil entendimento do que a gente queria. Com caminhos, com propostas, a gente foi adaptando a linguagem do que eu entendia como seria uma linguagem para um negócio, para uma imobiliária, com o que eles estavam querendo, com o que eles estavam com o posicionamento estratégico da marca. E aí foi trabalho de aliar essas duas coisas. No dia da entrega do projeto, Lucas apresentou o conceito que desenvolveu para o negócio do casal e todas as variantes da marca. E o resultado agradou aos contratantes. Então eu imaginei que ele ia me entregar, um logo com algumas explicações e tudo mais. E ele me entregou um logo, um slogan, uma diferenciação com cores para determinadas atividades dentro do setor imóveis. Então a gente ficou bem contente e surpreso assim, com o resultado. Ao mesmo tempo em que elabora trabalhos para pequenas empresas que desenvolvem a economia local, o designer faz ações sociais. Atualmente, junto com amigos, busca dar visibilidade à Família Acolhedora, iniciativa que conheceu em outro evento realizado na Unesp. Mantido pela Secretaria de Bem-Estar Social e pela Fundação Toledo, o projeto acolhe crianças e adolescentes afastados das famílias por medidas protetivas. Para isso, cadastra famílias dispostas a oferecer um lar temporário aos meninos e meninas. Apesar do serviço ele existir no município desde 2011, ele ainda não é tão conhecido pela sociedade. Hoje a gente tem 29 famílias cadastradas, já habilitadas, mas ainda não é o suficiente para atender o acolhimento no serviço. A turma do Lucas está prestes a finalizar o novo site do projeto e os materiais para serem divulgados na mídia e nas redes sociais. Um trabalho que só é possível graças a uma taxa de responsabilidade social que ele recolhe de clientes como a Nelly e o Silvio. A ideia da agência é que com os clientes que a gente atende, com as empresas do desenvolvimento local, com esse ramo da nossa atuação, isso gere uma receita que faça com que a gente seja capaz de suportar esses trabalhos. E aí, quanto mais pessoas como a Nelly e o Silvio também se disporem a ajudar nesse tipo de causa, mais esse tipo de projeto pode crescer. Uma ajuda que fortalece ainda mais o trabalho social realizado pela Família Acolhedora. Com o trabalho deles, a gente entendeu que nós estávamos no caminho certo, porém abordando de uma forma não tão esclarecedora. E com certeza com essa nova divulgação, com essa nova arte, vai ficar mais claro quando as pessoas deparar com o material e entender o que é o serviço de acolhimento familiar. O designer é um exemplo do perfil de profissionais empreendedores e socialmente responsáveis formados anualmente pela Unesp. E ele foi um dos primeiros a se cadastrar no portal Alumni Unesp, lançado no fim de julho.
A proposta do site, idealizado pelo professor Henrique da Faculdade de Ciências em Bauru, é justamente ser um ambiente digital em que egressos possam se reconectar com amigos e com a universidade. A ideia de trabalhar com o portal é uma ideia de trabalhar com dados longitudinais de egressos. Isso é uma experiência que já foi feita em países desenvolvidos, em universidades de classe mundial. E nós tínhamos essa intenção. Isso conjugou com o interesse dessa gestão da reitoria de ter dados, de ter um acompanhamento dos nossos ex-alunos. Em 10 dias, o Alumni já reuniu mais de 3.000 cadastrados. Por isso, Henrique acredita que o portal também vai se tornar um ponto de partida para que egressos encontrem oportunidades de novos negócios. O portal deve ser um local de encontro de pessoas, um local de encontro de formando, de turmas, um local de oportunidade de negócios, um local com oportunidade de investimentos, um local com oportunidade até de viagens de negócio, viagens de turismo, criação de clubes de alumni em cidades, criação de grupos de ação de voluntariado, enfim, é uma gama imensa de possibilidades. Hora de saber como fica o tempo para esta quinta-feira. As informações são do IPMET e do CPTEC. O tempo segue instável no estado de São Paulo nesta quinta-feira e voltam a ocorrer pancadas isoladas em diferentes regiões ao longo do dia, inclusive em Bauru, onde a probabilidade de ter chuva novamente é de 80%. Neste momento, a umidade do ar atinge o nível máximo por conta da chuva. Os ventos são de 2 km por hora. Hoje a temperatura mínima ficou em 12 e a máxima em 19 graus. Para amanhã, mínima de 14, máxima de 28 graus, mas a temperatura vai ter uma queda significativa no fim da tarde. Agora a gente fala de saúde. Começou nesta segunda-feira e vai até o fim do mês uma campanha nacional de vacinação de crianças entre 1 e 5 anos contra a poliomielite e o sarampo, independentemente da situação vacinal dessas crianças. A meta do Ministério da Saúde é vacinar pelo menos 95% das cerca de 11 milhões de crianças dessa faixa etária e diminuir a possibilidade de retorno da polio e de novos surtos de sarampo, doenças que já tinham sido eliminadas aqui no Brasil. Esse é um reflexo da redução na cobertura vacinal no país. Para entender melhor essa situação, a nossa equipe foi à Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu conversar com o professor Carlos Magno Fortaleza. O tema da entrevista de hoje é saúde pública e a preocupação com o reaparecimento de velhas doenças. Para nos ajudar a entender essas questões, eu converso com Carlos Magno Fortaleza, professor da Faculdade de Medicina da Unesp em Botucatu. Professor, a gente vai começar pelo sarampo. O país estava livre da doença desde 2016, de acordo com um certificado dado pela Organização Pan-Americana de Saúde. Mas neste ano, casos voltaram a reaparecer, surtos, principalmente na região norte, Roraima, Amazonas. A primeira pergunta é básica, para tentar entender o que está acontecendo. Olha, de fato, há um grande crescimento do número de casos de sarampo e as razões são múltiplas. Parte dessas razões tem a ver com o aumento da atividade do sarampo nos países vizinhos. Nós temos vários países vizinhos com aumento de sarampo. Nós temos também um aumento de casos de sarampo na Europa e nos Estados Unidos. E essa pressão epidemiológica faz com que se facilite a entrada no país. Também tem a ver com a redução da cobertura vacinal contra o sarampo, que nós observamos nos últimos anos. Temos percebido que a população tem procurado menos a vacinação para as crianças e isso certamente é um fato. E por fim, nós temos esse nascimento dessa campanha antivacinal no Brasil, né? Um fenômeno muito comum lá fora, mas que aqui não era tão comum e que começa a surgir com o argumento de que as vacinas fazem mal ou que as vacinas são ineficazes. Tudo isso junto gera um caldeirão
extremamente preocupante, né, efervescente no sentido do ressurgimento não só do sarampo, como de outras doenças que são preveníveis por vacina. A cobertura vacinal, como o senhor acabou mesmo de dizer, tem diminuído ao longo do tempo no Brasil. As pessoas estão deixando de se vacinar. Isso aconteceu com a gripe agora, tem acontecido com o sarampo, a poliomielite, a gotinha, também tem registrado queda. Esse movimento anti-vacina que era forte nos Estados Unidos, na Europa, vem ganhando adeptos aqui no Brasil. Quais são, o que as pessoas que defendem esse movimento dizem dessa importância de não querer tomar a vacina e como combater isso? O senhor chama isso como? É uma informação falsa? É uma desinformação? Esse medo de ir num posto de vacinação e se vacinar? Então, vamos responder isso por partes, né? Em primeiro lugar, o Brasil sempre foi um país que se orgulhava das suas taxas de vacinação. Mundialmente, o Brasil era conhecido como um dos países que mais vacinam, um país cujas campanhas de vacinação faziam inveja aos Estados Unidos e à Europa. Nós sempre tivemos taxas de vacinação muito superiores às dos países desenvolvidos. Recentemente, nós temos visto essas taxas caírem. Em parte, isso se deve a algumas questões, algumas dificuldades do Sistema Único de Saúde dentro da crise econômica dos últimos anos. Mas também é possível que o movimento antivacinal tenha a ver com essa queda na procura de vacinas. O movimento antivacinal, ele existe desde que existem vacinas, ou seja, desde o final do século XVIII. Mas a verdade é que quando as redes sociais surgiram, ele passou a ser muito mais disseminado. De início, nos países da Europa, nos países da América do Norte, mas depois, por meio das redes sociais, inclusive no Brasil. Então, nós já temos um grande contingente de pessoas no Brasil que, seja por razões ideológicas ou religiosas, ou simplesmente porque são consumidores de informações falsas que são passadas pela internet, essas pessoas não se vacinam, não levam seus filhos para se vacinar. Isso, naturalmente, aumenta muito o risco tanto da volta de antigas doenças, como do descontrole de algumas doenças que atualmente estariam caminhando para uma situação mais controlada. Um dos motivos pelos quais, às vezes, as pessoas teriam esse receio, que já foi apontado, é porque as pessoas, muitas delas, os pais dessas gerações mais recentes, não teriam tido conhecimento, contato com essas doenças mais antigas. O senhor acredita nisso? Que essa falta de conhecimento por uma doença está literalmente assim, sob controle, pode ter ajudado esse medo da vacina? Certamente. Os dois pilares do movimento antivacinal são dizer que as vacinas não são mais necessárias, e isso tem a ver com essa sensação de falsa segurança que as próprias vacinas deram ao longo dos últimos anos. E outro é dizer que as vacinas são perigosas, que elas trazem efeitos colaterais graves. Isso baseados em diversas afirmações pseudocientíficas que circulam já há vários anos e que não têm qualquer fundamento. As vacinas, elas de fato protegem contra doenças e são elas que são responsáveis pelo controle dessas doenças ao longo das últimas décadas. No caso específico da vacina da gripe, que é uma vacina que não é indicada para todas as pessoas, ela é indicada para grupos mais vulneráveis e não tanto para prevenir gripe, sim para prevenir internações e mortes causadas pela gripe. Então, é uma vacina cujo o risco da gripe não é bem percebido pela população. Então, isso depende. Se você conhece alguém que se internou, conhece alguém numa pequena cidade, houve uma morte por gripe, aí existe realmente um verdadeiro pânico, uma busca da vacina. No ano seguinte, as pessoas já esqueceram daquilo e já voltaram a achar, erradamente, que a gripe é uma doença banal. Isso é algo que acontece especificamente com a gripe, né, diferente de outras vacinas, porque é uma vacina que ela precisa ser reforçada todos os anos e por isso uma complexidade de aplicação maior. Né? Por fim, professor, eu queria te falar um pouquinho sobre o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que é obrigatório as crianças serem vacinadas pelos pais ou responsáveis. O que o senhor acha dessa medida? Ela é eficaz? Realmente se tornar obrigatório vai acabar com esse movimento anti-vacina ou os pais que têm medo de vacinar os filhos?
Olha, esse é um assunto bastante polêmico e não há uma certeza jurídica no Brasil de que haja uma obrigação de vacinação. Na realidade, nossa experiência nacional com vacinação obrigatória, compulsória, é uma experiência ruim. No começo do século XX, quando se obrigou a vacina contra a varíola e houve a famosa revolta da vacina, a população se revoltou contra a vacina obrigatória. Desde então, o Brasil tem procurado usar mais estratégias de convencimento que de obrigatoriedade para a vacinação. No entanto, existem algumas medidas que buscam reforçar a vacinação em crianças. Por exemplo, a vinculação do Bolsa Família. No Brasil, uma família só pode receber o Bolsa Família se mostrar que as crianças estão com seu calendário vacinal corretamente cumprido. Bom, o recado que fica é que a vacinação é importante, ela precisa ser feita e siga o cartão de vacinação de cada criança, de cada adolescente, adulto, para tentar evitar algumas doenças, aí, principalmente essas que estavam no passado, né, professor? Certamente. O Brasil tem 40 anos de uma história muito exitosa, muito boa de programa de vacinação e nós não podemos perder tudo que ganhamos nesses 40 anos em termos de controle de doenças de uma hora para outra, né? Então, realmente, as vacinas são importantes, as vacinas protegem contra doenças que podem ser bastante graves e, por isso mesmo, tanto as crianças quanto os adultos devem ser corretamente vacinados. Professor Carlos Magno, eu agradeço a sua participação aqui no Unesp Notícias e por nos ajudar a entender um pouquinho desses problemas da saúde pública brasileira. Muito obrigado, ficamos sempre felizes de vir aqui. Antes de a gente encerrar, uma dica. Hoje tem edição inédita do Educando para a Diversidade aqui na TV Unesp. O tema desta semana é diversidade sexual. E lembrando, o programa conta com recurso de interatividade. Nas TVs com ginga, um banner aparece assim que a interatividade é disponibilizada. Na aba Menu é possível saber mais sobre o tema do programa que está sendo exibido e também informações sobre os entrevistados que participam do debate. Na edição desta quarta, vão participar do Educando para a Diversidade a professora da Unesp, Larissa Pelúcio, e a psicóloga Sandra Espósito. Começa logo mais às 9h15 da noite. Reapresentações na sexta, 12h30 e no domingo às 3h. Unesp Notícias fica por aqui. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã. Tchau! Thank you.